é uma solução como já aconteceram várias vezes, não é? De pura e simplesmente fazermos como fizemos em 85, né? Simplesmente dar uma solução aparente para o grande problema, ignorando efetivamente esse grande problema e mantendo determinadas estruturas de poder e dominação intactas, né? Nesse sentido, para mim, é algo positivo, porque seguindo lá o que diz o Sérgio Katz, né, que é esse congolês, né, que estava falando especificamente da situação das tragédias dos genocídios, né, na África, que é basicamente isso, ou seja, você vai ter uma retomada. E isso não vai ser apagado assim. Por mais que se tente apagar, como foi feito, por exemplo, em 85, né, pelo menos, eu tenho uma expectativa diversa, porque, na verdade, tem coisas que já aconteceram que são irrecuperáveis. Não é? Eu falo assim, na convivência nossa cotidiana no mundo, com as pessoas. Eu acho que todos nós aqui temos várias histórias sobre isso. Então, não vai acontecer uma coisa pura e simplesmente de uma normalização, não é? No mesmo, sabe, no mesmo processo como antes. Essa normalidade ela não volta, não é? Por mais que a tragédia cotidiana ela permaneça em diversos contextos, sim, porque eu também acho que eu não acredito que vai haver uma inovação completa na sociedade brasileira. Pelo contrário, por enquanto, o que a gente tem é uma exacerbação. O que eu acho que vai haver é a Casa Grande cada vez mais poderosa, empoderada em diversos contextos, não é? Até acontecer efetivamente algo radical. Enquanto esse algo radical não acontecer, né, vai se manter em diversos campos. Por outro lado, eu acho que diversos espaços vão se revitalizar, né, e vão criar novos canais. Por isso que eu também acho positivamente, de alguma maneira, né, isso não vai ficar assim, né, que eu concordo também com o Sérgio, não tem jeito de ficar assim. Tá? No contexto dessa modernidade brasileira, da República, principalmente do século XX para cá, né, isso é a primeira vez que acontece dessa maneira contundente, porque isso está acontecendo muito claramente, né, por um outro lado também. Né, eu acho que em algum momento isso vai transbordar mais. Né? Por enquanto ainda não acontece, mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente bater aí 1 milhão de mortos, eventualmente, eleição e tudo mais, vai ser, infelizmente, eu acho que não tem outro desdobramento, não. Eu acho que nós vamos viver mais tragédias ainda aí pela frente. Não acho que é, isso vai se resolver facilmente, não, sabe? Para a sociedade brasileira, infelizmente, não. Eu acabei aqui fazendo uma grande digressão, né? Mas, enfim, a gente depois estrutura isso melhor. A gente pode debater isso aí também, mesmo na aula, né? A gente pode fazer isso, ok? É, Só para eu terminar, então, acabou que não vai dar para a gente trabalhar todas as 5 variantes aqui desses mecanismos, mas aí finalizando, então, né, em termos de uma referência heurística, né, isso como nosso baseline, uma nossa referência analítica, digamos, né, então uma questão heurística aí, então, que se coloca no final das contas, assumir tradicionalmente na análise sociológica a ideia de uma ação que é auto-interessada, uma ação econômica, né? Muitas vezes reduzida à ação econômica, e aí esse é um problema também, muitas vezes que vários grupos e tudo mais vão assumir, né, a questão da ação de uma perspectiva fundamentalmente econômica ou instrumental, se a gente quiser, né, e que trabalha com essa perspectiva. Primeiro, você tem uma ação autointeressada que leva à consecução de determinados objetivos. Né? Então, esses objetivos, né, eles são dados praticamente de uma maneira evidente, de uma maneira a priorística, né, que tem a ver basicamente com uma questão fisiológica, materialista, naturalista da existência, que tem a ver com a questão utilitária, né, ou seja, sobreviver. Né? A gente pode pensar aí na ideia do darwinismo social que encaixa exatamente essa perspectiva. Né? Então, o indivíduo é autointeressado, ele quer sobreviver, ele é racional, etc. Então, ele tem objetivos claros, né? Evidentes, tá? Que se colocam, se apresentam. Não depende dele colocar, isso já existe, já está aí.
né? E os meios, eles vão ser meios instrumentais para se atingir determinados fins, porque envolve a noção da intencionalidade como racionalizada, né? Que é aquilo que eu estava falando um pouco antes lá da pergunta da Priscila. Então, os meios são instrumentais e racionalizados, porque, afinal de contas, eles têm um fim último, né? Então, os meios eles são regulados pelos próprios fins. Tem essa noção da relação meios e fins, que é um princípio utilitarista, né? De você ter exatamente uma relação de custo-benefício calculada a partir da adequação de meios e fins, tá? Então, os fins, eles obviamente, eles são pensados como algo tangível, né? Intencionado. Ele é tangível porque ele é intencionado. Por isso mesmo que ele supõe a racionalidade, ou seja, você imagina esse fim que é algo que vai ser alcançado, não é? Mesmo de uma maneira idealizada, mas ele é um objetivo último, né? E ele é possível, tá? Mesmo que exista uma utopia, o sentido de uma realização, tá? E a racionalidade para se chegar lá, tá? Então, gente, esse é um modelo de referência clássica para isso, para essa questão, como é que fala? Para essa questão do mecanismo sociológico, tá? Da ação intencional e tudo mais, e o desdobramento, né, digamos assim, dos mecanismos, das consequências não antecipadas. Tá? Antes de terminar essa aula, eu quero ver com vocês aqui um tipo, para a gente entender como que nós vamos aplicar isso. E aí, na aula que vem, eu vou fazer isso bem mais rapidamente, e a gente já entra efetivamente na discussão especialmente sobre a mobilidade, as origens da mobilidade, etc., e como que nós vamos trabalhá-la em termos desses mecanismos, né? Tendo as referências. Bom, então um primeiro exemplo, um primeiro caso, tá? Que é a aplicação, é aquela que o Portes ele dá um nome para ela, né? Um codinome, que é exatamente que ele chama de motivação ocultada, a motivação ocultada. Pensando na referência como tipo ideal, né, ele vai chamar atenção. Ele vai falar: bom, o que vai acontecer nessa perspectiva, a maior parte das vezes, é que os objetivos reais eles são ou eles estão ocultados. Então, isso para nós é um problema, teoricamente, do ponto de vista analítico. Por quê? Porque os objetivos, de uma maneira geral, eles são assumidos analiticamente de uma maneira asséptica, vamos dizer assim, nessa perspectiva racionalista, de que os objetivos eles existem, né? De uma determinada maneira, ocultados. Eu não tenho uma clareza exata sobre aquilo que está dado. Tá? Eu tenho uma vaga ideia, no máximo, na melhor das hipóteses. Tá? E por isso mesmo, o meu objetivo ele pode ser alcançado e eu vou ter várias maneiras de reconhecer o alcance desse objetivo, ou a realização desse objetivo. Por definição, ele já me coloca, entre aspas, um problema, que abre um problema que, por exemplo, pode levar a determinadas ilusões que eu vou produzir efetivamente, não é sem me dar conta muitas vezes dela, porque é exatamente alguma coisa que está lá assumida como dada, né? Mas na verdade ela está oculta. Eu não sei exatamente se é aquilo, ou eu não sei delimitar fielmente todo o contorno de onde está aquele meu objetivo. O meu objetivo, na verdade, ele pode se fragmentar em diversos objetivos, ou melhor, diversas realizações, tá? E ficar parecendo que eu estou realizando efetivamente aquele objetivo. O segundo ponto é que os meios, né, eles continuam sendo instrumentais e racionalizados. Então, eu estou trabalhando com meios que devem me levar à realização de um determinado objetivo que eu tenho claro de partida. Mas não é isso efetivamente que acontece. Tá? Subliminarmente, muitas vezes, tanto para o indivíduo quanto para o analista, que analisa principalmente um contexto da coletividade, de uma ação coletiva, isso vai ficar turvado, né? Então, o indivíduo, ele intrinsecamente, ele foi socializado de uma determinada maneira que ele espera realizar um determinado objetivo que aparentemente ele existe para ele, mas ele, na verdade, sem perceber claramente, ele está misturando diversos objetivos alcançáveis segundo determinados meios instrumentais, tá? Só que isso é desenvolvido num pensamento comum, ou seja, nós somos socializados nisso. Como é que eu resolvo esse dilema, ou melhor, como é que eu resolvo o meu problema, o meu objetivo? Eu vou usar determinados meios
canônicos, determinados meios compartilhados que todo mundo assume legitimamente, normalizado. Ele é um meio racional, porque ele resolve a relação entre o meio e o fim. Ele existe para realizar um determinado fim último, ponto final. Tá? O problema, como eu já falei aqui, de partida, é que, na verdade, implicitamente, eu não tenho uma certeza absoluta em termos conscientes dos meus objetivos. Eu posso, na verdade, estar misturando objetivos sem me dar conta disso. E estou supostamente usando um meio específico para um objetivo específico. A consequência final é que os meus objetivos atingidos, os fins, né, eles são intencionados, né, num primeiro momento, porque eu esperei chegar a um determinado fim. E eles são também atingíveis, eles são acessíveis, eles são tangíveis, como eu falei. Só que nesse caso, não é, eu posso ter produzido nesse processo consequências não antecipadas, que eu nunca imaginei. Não é? Primeiro, o mais absurdo pode ser quando eu atinjo uma finalidade que nem eu mesmo me dei conta de que ela era possível, de que ela estava lá desde o início intencionada. Ela vai se revelar para mim. Não é? Ou seja, vira meio que um bônus, né, de eu ter atingido um determinado fim, que eu vou fazer a leitura que sempre teve lá, mas eu nunca me dei conta efetivamente, ou me guiei principalmente por esse caminho, mas eu cheguei lá. O outro tipo de problema que vai ter, do ponto de vista da coletividade, é exatamente a profusão, digamos assim, né, de objetivos que vão ser alcançados ou não, né, exatamente por eles terem sido ocultados de partida. Né, e a maneira como isso vai ser clarificado, como é que isso vai ser evidenciado. Então, vamos analisar em termos empíricos, digamos, aplicados, como é que seria isso. O Portes, ele, num primeiro momento, o estudo de caso é a análise na mobilidade, mas a conclusão é basicamente a análise do Portes sobre esse princípio, sobre esse mecanismo. Tá? Então, o mecanismo da motivação ocultada. Ele vai dizer, os objetivos não estão evidentes para todos e o que se atinge também não é evidente, né, totalmente para todos. Ele é assumido, de uma certa forma, como algo dado em termos intrínsecos, de uma racionalidade superior, individual, etc. Mas, na verdade, nenhum de nós sabemos exatamente onde que vai levar. A gente simplesmente evoca aquele sentido, inclusive de um ponto de vista afetivo, por exemplo. Tá? Se a gente quiser pensar na coisa migratória, da justificativa, né, que o indivíduo dá para ter que fazer aquele movimento e sofrer o processo da transição. Né? Ele tem que viver aquilo. Tá? Mas por quê? Porque aquilo vai levar necessariamente a um mundo melhor. Tá? Então, esse objetivo, na verdade, ele não é totalmente claro. Ele tem várias coisas ocultas aí. Tá? Então, não é evidente. Daí uma sensação de fraude ou ilusão ao final, que pode ser positiva ou negativa. Quando ela é negativa, é aquela sensação que o indivíduo tem de que fez alguma coisa errada, não é? E que não resolveu o problema dele. Ele não consegue se sentir pacificado, digamos assim. Não é? E o lado positivo pode ser que muitas vezes justamente ele ganhe um bônus não esperado totalmente, mas que consegue preencher algum vazio e, de uma certa forma, ele vai ressignificar isso. No final das contas, estava escrito que ele ia conseguir aquilo, mesmo que ele não tenha feito todo o movimento intencional, etc., para chegar lá. Né? Contudo, o resultado é assimilado, né, como positivo eventualmente, como eu falei. É aí que vai ser reforçado do ponto de vista, inclusive, ideológico, da narrativa. Né? O caso aí sociológico, por exemplo, da falsa consciência de classe. Né? Então, no caso, o Portes faz essa análise sobre Marx. Né? Os interesses da coletividade não são explicitados e ou compartilhados. Né? Então, para Marx, você tem um problema de motivação ocultada, o que faria os indivíduos, em algum momento, a tomarem consciência de classe. Mas, por outro lado, negativamente também, quando negativamente, não é, essa busca de uma consciência de classe leva ao desenvolvimento de uma falsa consciência. Não é? Quando a classe trabalhadora, por exemplo, confunde seus próprios interesses enquanto classe com os interesses da burguesia.
não é? E criam, por exemplo, um outro processo, ou entram num outro processo de uma maneira ocultada, digamos assim, para realizar os seus interesses e realizam parcialmente, mas não conseguem efetivamente realizar o objetivo principal. E aí, ao contrário, reforçam uma posição, nesse caso aí, obviamente, nas relações de dominação, de subalternidade, né? Ou seja, você continua trabalhando num sistema que vai condenar a exploração do próprio trabalho, né? E não vai efetivamente resolver o dilema, né? Digamos assim, tá? O estudo de caso primeiro aí que eu pensei, né, levando em conta essa dinâmica, esse mecanismo, é a noção, né, do problema das mobilidades e a motivação ocultada. O que que seria isso? Tá? E aqui é apenas um caso, tá? Ou seja, a gente pode fazer exercícios aí de diversos casos. Tá? Os conflitos familiares em torno do projeto migratório e seu reducionismo à noção comum e ilusória de um sucesso financeiro trabalho. Esse exemplo que eu dei aqui na aula de hoje, da menina lá em Valadares, se encaixa exatamente aí. Tá? No fundo, existe uma motivação ocultada, tanto para ela, quanto para o pai, quanto para os outros envolvidos naquela comunidade, que consideram, sim, a possibilidade de uma resolução em termos de interesse e de objetivos, né, comuns, muitas vezes, que é, por exemplo, um projeto familiar. Tá? A ideia de que a migração ela não depende exclusivamente de uma decisão individual. Ela, na verdade, ela é concertada ali, né, entre diversas partes. Nesse caso específico, né, da menina que está procurando uma justificativa para o seu deslocamento, serve para ela mesma, porque muito provavelmente, eventualmente, ela não estava afim de sair de casa. Do que eu me lembro da conversa com ela, é que ela, na verdade, ela também temia, né, o movimento do desconhecido, de sair de casa e ir para um outro país e ter que descobrir, né, um processo, os códigos e tudo mais e tal. E ter o medo, obviamente, de perder, de fracassar, etc. Então, para muita gente também, muitas vezes, a ideia da motivação que é ocultada é de realizar algo que muitas vezes também não se quer efetivamente realizar, mas que ao final se toma como algo que estava colocado desde lá do início, como um destino. Não é? E aí, no caso dela, ela constrói uma motivação interessada em torno de um outro elemento que ela não compartilha totalmente, pelo menos não compartilha lá com o pai dela, né, no âmbito da família, porque ela sabe que, na verdade, o processo ali, a ação, ele, na verdade, deve ter um determinado objetivo comum, compartilhado no âmbito da família e que tem um processo de legitimação comunitária acontecendo, mas que coloca, na verdade, outro objetivo em prática, né? A realização de um outro fim. Tá? E isso já é uma consequência não antecipada, né, para a ação. Que, no final das contas, no caso valadarense, tem muito a ver com um outro mecanismo paralelo, um mecanismo empírico, não é, paralelo, que é exatamente o da cultura migratória. Então, você vai desenvolvendo, reforçando também um outro elemento central que não tem a ver exclusivamente com uma lógica econômica, né? Que nesse caso é uma lógica cultural, de reforçar determinadas solidariedades, determinadas relações no campo também psicológico, da construção da subjetividade, etc., e que é um resultado talvez mais forte e importante nesse movimento. Né? Então, o resultado obtido vai ser legitimado e reconhecido pelas partes, porém, determinados objetivos não atingidos podem ser entendidos como mais relevantes do que outros. Tá? E mais importante do que isso, se eu for conversar com o pai, ele vai me dar uma outra análise completamente, ele vai me dar uma outra representação, uma outra narrativa completamente diferente do movimento que ele acabou aceitando da filha, do que a própria filha dá. Não é? Exatamente por quê? Porque eles têm, na realidade, estão inseridos no processo, mas com interesses divergentes, embora existam mecanismos que integram, né? Ou que façam essa sobreposição produzir algo diverso. Né? Tem a ver basicamente com essa solidariedade coletiva, etc., etc., que é uma solução para um dilema, mas que vai, obviamente, abrir outros dilemas consequenciais, exatamente porque isso não é totalmente antecipado. Né? Então, para nós, né, a questão fundamental do ponto de vista da análise com isso é entender que o reducionismo analítico, né, ele muitas vezes ele é um grave problema da análise, porque ele como é que fala?
ele bagunça, né? Tem um outro termo que eu queria procurar melhor, mas ele bagunça o empírico, né? O fato empírico em si. Né? Nesse caso, eu tenho que entender sobre o que eu estou falando, de quem, para quem. Então, quando eu for falar, escrever a minha análise sobre a migração de Valadares, os efeitos disso e daquilo e tudo mais, eu tenho que entender que existe, sim, uma dominação, uma hegemonia de um lado, de um mecanismo cultural, e que impõe determinadas condições de realização para determinados grupos de pessoas, por exemplo, no caso dos jovens, e que esse é um elemento central. Então, eu posso te afirmar com certeza, do ponto de vista analítico, que para o jovem pouco importa o sucesso econômico em si mesmo, que esse é um discurso que ele vai desenvolver depois, em diversos contextos, mas que, no primeiro momento, para ele, outra coisa mais essencial vai atuar. Tá? Se eu tenho uma preocupação de política pública, eu tenho que estar atento com isso, né? Porque não vai fazer sentido esperar um resultado, não é, de uma política, etc., se eu não conheço efetivamente como que o mecanismo está se desdobrando ali. Isso também para dizer que é óbvio que a questão do mecanismo econômico, não é, do sucesso econômico e tal, empreendedor, de indivíduos, de coletivos, né, de grupos, também é fundamental, mas em determinadas situações. Isso também vai ser parte integrante do processo. Isso vai me fazer entender por que que uma mesma política, por exemplo, tentando ser reaplicada em contextos diferentes, ela vai dar errado, ou ela vai ser divergente. Não é, não é garantido. Não é? Então, por exemplo, a política eu esqueci o nome agora, é, mas é a política que tem a ver com o desenvolvimento, o uso das remessas para desenvolvimento regional, desenvolvimento local. Né? Ela vai dar muito certo em determinadas comunidades transnacionais, mas não vai dar em outras. Né? E aí tem toda uma discussão, né? O que está errado, aí que você começa a essencializar e dizer, mas é porque então tem diferença da etnia ou da raça, porque alguns funcionam de uma forma, porque tem um elemento aí por trás, etc. Aí cai todo um discurso muitas vezes também essencialista e tudo mais, que te leva para um caminho completamente equivocado da análise. Né? Se a gente parar para pensar nesses mecanismos e clarear esses mecanismos, a gente vai encontrar todos eles ali operando simultaneamente. Então, o quebra-cabeça ele é mais complexo mesmo. Então, a gente tem que estar atento a isso, tá certo? Eu não vou continuar essa parte, não. A gente vê os outros quatro mecanismos na próxima aula, na primeira parte, e aí a gente começa dali, focando especificamente o elemento de contextualização histórico e social dos diversos tipos de mobilidade, tá ok? E aí a gente vai fazer a análise aplicada desses elementos eventualmente. Eu, com certeza, vou passar algum tipo de exercício que vai ter avaliação depois também nessa linha, para a gente poder pensar isso. Mas primeiro eu vou dar algumas ideias apenas assim, sem compromisso de avaliação, apenas para vocês poderem fazer alguma coisa também aqui e a gente dialogar em termos na aula aqui, né, para a gente poder avançar com isso, tá certo? Eu vou só parar de gravar aqui agora, porque senão o tempo da própria gravação estoura, mas a gente pode continuar aqui a discussão